reencontramos mais uma noite. É com muita alegria que nos reencontramos mais uma noite, né, de quinta-feira, para fazermos o encerramento do nosso livro Entre a Terra e o Céu, que será feito pelo nosso irmão José Henrique Rubinho de Carvalho. Todos nós possamos estar, como sempre, com as nossas mentes, os nossos corações abertos para tudo que o Zé trouxer para dividir conosco. E nós teremos hoje a Janine na harmonização, a Ana Maria na prece inicial e o Francisco encerrando para todos nós. Que nós possamos, a partir de agora, voltar nossos ouvidos, as nossas atenções para tudo que o Zé irá dividir. Zé, mais uma vez, meu querido, com muita gratidão, obrigado por estar conosco dividindo essa caminhada. A palavra é sua, meu amigo. Boa noite, queridos e afetuosos irmãos. Quando a gente se une, quando a Bernardinho, gente se agrupa. Janine e Ana Maria. Ei, Oi? perdão, Zé. Perdão, tô acelerado, Zé. Perdão. Falta a prece e tudo mais. Hoje eu tô com a cabeça voando. É, Desculpe todos. sem problema, meu Pode amigo. começar, pode começar, Janine. Obrigado, Chico, pela É atenção. o frio. O frio petrifica o cérebro. Boa noite a todos. É com... Estão me ouvindo? Sim. Pelo livro Fonte Viva, de Chico, pelo Espírito Emmanuel. Pelos frutos. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetúscez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma, conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também, nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que pare- parecemos pela superficialidade, pela epiderme de nossas atitudes. Humberto Paziani, de Humberto Paziani, a lição Descanse. Tire alguns minutos do seu dia para fazer algo importante. Nada, isso mesmo, absolutamente nada. Relaxe, respire fundo e deixe o pensamento vagar, ir aonde quiser, exceto aos problemas. Pense em um lugar bonito e tranquilo e imagine-se lá. Cochile alguns instantes, se tiver vontade, e depois observe como se sentirá. Esses momentos são importantes para eliminarmos a tensão e concentrarmos-nos em nosso interior. Sempre que possível, planeje passeio a lugares calmos, tranquilos e que lhe tragam paz, dos quais será muito útil se lembrar no seu futuro, no momento de relaxamento. Muita paz. Senhor, Deus, nosso Pai maior,
Jesus Cristo, nosso mestre, nosso irmão, nós só podemos nesse momento agradecer. Enquanto tantos neste momento sofrem com as calamidades da natureza, com as guerras, nos hospitais, em suas casas, doentes, sentindo dores, os desabrigados e tantos outros, Senhor. Nós estamos aqui, reunidos para um estudo que vai nos ensinar um pouco mais do que Jesus nos trouxe, para que possamos seguir a nossa caminhada de evolução espiritual. Que Deus olhe e proteja cada um dos seus filhos que sofrem tanto nesse exato momento. E que nós, aqui presentes, nesta sala de estudo, só podemos agradecer cada dia mais, por estarmos com saúde, por estarmos aqui, cada um de nós, livres, espontaneamente, querendo aprender um pouco mais. E peço à espiritualidade que nos cerca, que nos protege, a autorização para que possamos começar esse estudo do dia de hoje. Que o nosso irmão possa passar para todos nós os seus ensinamentos, os seus estudos, para que possa colaborar com a nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Ana. Agora sim é com você, Zé. A palavra é sua. Obrigado, meu irmão. Bom, como disse, uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos afetuosamente e comungando a doutrina espírita, que realmente, cada vez mais, descortina os conhecimentos, o avanço intelectivo e, sobretudo, o avanço moral. Eu trouxe esses slides, são antigos, do tempo em que meu querido Américo, que, aliás, faz palestras aqui na Associação Espírita Fraternal, lá de São Paulo, ele compunha com muita beleza, através do desenho de Mozart Couto, e assim várias obras, inclusive da série André Luiz. E eu coloquei alguns resumos entre os slides. Claro que ficaram grandes, é um livro, e a gente vai fazer o possível aqui para resumir, para condensar, e se de tudo, quando faltarem mais ou menos uns 10 minutos, a gente vai lá para o finalzinho, porque, em verdade, este livro é uma dramaturgia, é um verdadeiro drama de almas endividadas, de almas, em verdade, comprometidas, reencarnam sob a égide, muitas vezes, de sofrimentos, processos obsessivos, enfermidades, como no caso do Júlio, que nós sabemos muito bem, personagem importante da nossa história, em que ele afogou-se, suicidou-se e veio com comprometimentos na área, principalmente da orofaringe, onde ali ele teve processos infecciosos e principalmente a difteria, o croup, que o levou à desencarnação. E o trabalho excepcional da espiritualidade. E realmente a gente, através dessa obra, a gente vê como os espíritos trabalham, muitas vezes sem a gente saber. E aqui vemos Clarencio, André Luiz, Hilário, Irmã Blandina, Clara e outros espíritos como trabalharam para reunir essa dramaturgia que foi muito dolorosa.
para os irmãos envolvidos nessa história. E não há como, companheiros, se a gente for sintetizar esta obra, não há como, só através da reencarnação, reunir esses espíritos em família para que a lei do amor prevaleça, para que todos nós possamos resgatar nossas dívidas, nossos débitos morais. Basicamente, o livro é este. Não tem muito com que escapar disso. Eu já li, reli esse livro, preparei essa palestra e cada vez mais fiquei convencido disso. E qual a importância disso, se não nos enquadrarmos, cada um com a sua família, cada um com suas dificuldades, cada um com suas doenças, cada um com seus sofrimentos, para que possamos o quê? Ascender. Ascender no caminho evolutivo, que é isso que nos cabe. É o grande objetivo do processo encarnatório. É o verdadeiro sentido da encarnação. Então vamos lá, sem mais delongas, que não temos muito tempo, e vocês prestem atenção na beleza dos desenhos, dos slides, que são enobrecedores. Então vamos aqui, já nos começa aqui uma servidora, mostra Clarencio, um gráfico referente a uma rogativa de uma de suas pupilas, que reencarnou há 15 anos. Olha que interessante, eu até destaquei a chamada prece refratada. E isso acontece quando a oração luminosa, porque toda oração é do coração, principalmente quando nós estamos objetivando algo, ela às vezes é desviada para um outro objetivo. Não que a gente queira, mas para atender situações mais urgentes. E a gente já vê o trabalho da espiritualidade. Mas, claro, não é que essa oração se perca, porque ela é desferida em frequência elevada, chega até a colônia para merecer o devido amparo. E a pupila que faz esta prece é Evelina, filha de Odila e Amaro, né? E ela está ali rogando exatamente por sua mãe, né? Aqui que desenho lindo. Aqui está demonstrando num gráfico essa chamada prece refratária. Aqui está Clarencio, André Luiz e o seu escudeiro, amigo Hilário. Então, a Evelina sustentava uma luta entre o seu pai Amaro e a segunda mãe, a Zulmira, todos eles comprometidos do passado. E ela tinha uma saúde difícil. Então, Clarencio informa que o homem, o chefe da casa, o pai de Evelina, Amaro. E Evelina, a autora dessa prece refratada. Enquanto que a foto na parede é a mãe de Evelina, que foi a primeira esposa do nosso querido Amaro, a Odila, que já partiu e que atua obsessivamente por conta ainda da sua característica obsessiva, vingativa. E nós vamos ver no decurso da história como ela vai se modificando, e no final, né, que nós vamos repentinamente chegar aqui no final, adiantar os slides, ela se designa para Clarencio para continuar o trabalho naquela família. Do Amaro com a Zulmira, Júlio, que estava reencarnando, enfim, sempre tudo regido pela lei de amor. Aliás, Deus é amor. Então, o que temos sempre que pensar é essa energia psíquica movida pelo amor. O amor é descompromissado, despretensioso, o amor incondicional,
O amor, amor, que ainda estamos um tanto distantes. Nosso amor ainda é um amor controlador, é um amor ainda ciumento, é um amor onde tentamos submeter o outro, é um amor que tememos perder o outro, dentro daquela escada de desejos e medos que eu falei na minha palestra sobre os medos. Desejos e medos. Todo medo traz consigo um desejo, e todo desejo tem um medo atrelado. Olha ela aqui, desenho muito bem feito, olhando para sua mãezinha, Odila, que está desencarnada. Então, Clarencio explica que Zulmira, a segunda esposa de Amaro, tem ao seu lado Odila, a primeira esposa desencarnada, a mãe de Evelina, né? Forma ainda que Zulmira sente-se culpada pela morte de Júlio. Júlio, filho de Odila. É o filho caçula, né? Do casal Amaro e Odila, que morreu afogado, segundo necessidades kármicas. Mas interiormente, olha o comprometimento. Zulmira desejou a morte dele por ciúmes, porque o filho, né, caçula, tinha todas as atenções do pai. Então, viu-se vítima da culpa inoperante. O que quer dizer culpa inoperante? É a culpa aonde ainda não galgou os degraus para o arrependimento. A Joana de Ângeles chama com muita propriedade em suas obras da culpa que atormenta, a culpa dos orgulhosos, que não admite errar, não admite fracassar, não admite falhar. E toda vez que isso acontece, vem essa culpa inoperante que estagna a criatura sem ela se mobilizar para o arrependimento, que é o arrependimento que vai nos levar à reparação. Todos nós sabemos. Então, ainda uma culpa inoperante. E mais sério ainda, que ela ficou no nível emocional da Odila, a perseguidora, a obsessora. Isso é muito importante entendermos que as nossas vibrações, nossos pensamentos, nossos sentimentos, eles se exteriorizam, se fotografam para caracterizar e tipificar a nossa realidade. Então, atraímos espíritos dentro da mesma ordem, da mesma frequência. É fundamental que entendamos isto. Eu sempre digo, e agora trazendo aí nos bastidores da obsessão, como já apresentei, que o processo desobsessivo depende de nós. Nós é que temos que mudar a frequência. Nós é que temos que entender a culpa para nos perdoarmos. Esse é o grande objetivo. Então, Clarencio explica que Odila e Zulmira estão se digladiando e gerando enfermidades. Tanto que diz aqui que a medicina humana não consegue interferência. E aí a grande pergunta: quantas situações a medicina humana não consegue interferir, né, com a sua tecnologia? Mas também, isso é muito importante, separar. Isso vai provocar uma dilaceração dos laços que os prendem, com consequências imprevisíveis. É separar o joio do trigo. Tem que ser um trabalho lento, gradativo, de reconstrução, porque a súbita separação, porque que gera uma dependência psíquica, também física, e que a súbita separação, isso pode gerar consequências imprevisíveis e, diríamos mais, até o óbito, por incrível que pareça. Olha aí, Odila no processo obsessivo, Zulmira deitada, ali está o Clarencio, o Hilário, André Luiz, turma reunida.
Então, Zulmira estava sofrendo fisicamente a ação obsessiva da Odila. É um capítulo que temos que considerar as questões físicas que, além de cumprirmos a lei de causa e efeito, porque estamos íncitos na lei de causa e efeito, não tem como fugir, porque tudo isso aí tem uma geratriz, lá atrás em outras existências, como o livro nos mostra. Há também, por conta disso, ação no corpo físico, gerando doenças por processos de influenciação espiritual, intensificando esses comprometimentos oriundos de um passado. Isso temos sempre que considerar, e creio, na minha concepção de profissional da área de saúde, que a medicina terá que abraçar esta ideia, não só da reencarnação, como da ação obsessiva de irmãos que estão vibrando por equanimidade. Então, Zulmira adormece, porque Clarencio lhe aplica passes, e dança de Odila e precipita-se para a praia. Clarencio informa, quando Zulmira se afasta do veículo físico, dirige-se àquele trecho de praia onde Júlio havia desencarnado. Isso fica como uma fixação, né? Aquele momento em que, no fundo, ela desejou isto por afogamento. Agora, diz aqui, a lei, segundo a lei, ela não é culpada, mas sofre as consequências, olhem só, das vibrações envenenadas que ela arremessou em direção ao menino, que fizeram com que ela caísse aonde? No nível vibratório da perseguidora Odila, sofrendo-lhe a influência negativa. Bom, falaríamos muito sobre isto, né? Os aspectos obsessivos, as afinidades, as simbioses mentais, nossas ligações, geralmente deploráveis, que nos fazem sofrer sobremaneira. Pois é. E Odila persegue Zulmira em espírito, fazendo o quê? Chamando-a de assassina. Por que ela é chamada de assassina? Porque Odila observou os pensamentos fotografados, formas de pensamento, como nós conhecemos muito bem, de Zulmira por ciúmes e ameaçando vingança. O que acontece? Zulmira volta para o corpo e acorda com dispneia, falta de ar, taquicardia, obrigando Clarencio a aplicar passes para que ela pudesse dormir. Aí está na praia a perseguição. Vocês podem notar que o desenhista se preocupou. Odila desencarnada, com as emanações mentais. E a nossa Zulmira aqui, ó, ligada ao corpo. Ela está ali no processo ainda do sono físico. Olha aqui o fio prateado, perispirítico, que a liga ao corpo. Bom, então Clarencio informa que Júlio está numa colônia espiritual. E André e Hilário pedem para vê-lo. Clarencio concorda, desde que aproveite a oportunidade para levar à mesma colônia Antonina. E nós vamos ver à frente, vai se casar com Mário, os Esteves, né? Todos eles comprometidos, né? Portanto, teriam que ver também, levar Antonina encarnada para rever seu filho recém-desencarnado. Então, nessa noite, no mesmo dia, os três se dirigem à casa de Antonina, que mora com 3 dos 4 filhos, um desencarnado.
embora abandonada pelo marido inconsequente, luta corajosamente para o sustento dos 3 filhos. Está abatida no momento por ter perdido um dos filhos. Chegar ao lar da bênção, onde Antonina é atraída pela presença do filho e corre a abraçá-lo. Esse lar, é muito importante nós ressaltarmos, é um lar de escola das mães, que existe no mundo espiritual. É ali que muitas mães vão refazer seus laços sentimentais ainda um tanto acanhados. Olhem que coisa maravilhosa isto. Mães que são encarnadas e desencarnadas, são remanejadas para esse lar, para a reconstrução emocional, das quais essas mães comprometidas necessitam. Como diz aqui, faz parte da imensa colônia educativa. Olha o encontro de Antonina com o filho, as crianças, nosso querido Hilário com André Luiz e Clarencio. André e Hilário perguntam por Júlio e Clarencio lhe diz que Júlio não se encontra com as outras crianças por estar doente. E convido-os a visitá-lo lá no lar da irmã Blandina, que tem uma importância muito grande nessa história, a querida irmã Blandina, e que os recebe afetuosamente. E o menino está ali gemendo, clamando pelo pai, Amaro. E Blandina esclarece que ele está ali fixado à cena do afogamento, o trauma da morte, né? Pedindo todos os dias para voltar para casa. Está agitado, com a mente desorganizada, por longa indisciplina, e só vai melhorar com a reencarnação que o aguarda. Nós sabemos que ele passa por uma outra encarnação, desencarna com difteria, sempre o comprometimento da área da orofaringe, aonde ele se comprometeu, né? Suicidando-se, afogando-se. Olha só, Júlio, numa vida anterior, tomou veneno. Há uma paixão não correspondida, que nós vamos ver mais à frente, o envolvimento dos personagens deste livro. Ele jogou-se mais tarde, ele foi salvo, ele se jogou mais tarde nas águas de um rio profundo, morrendo afogado. Então está aí caracterizado o afogamento. O afogamento por suicídio. E, claro, tomando veneno, comprometendo a zona perispirítica que configura o nosso corpo e com mais propriedade aí, a orofaringe dele. Então, atendendo ao pedido de Blandina, Clarencio aplica passes na garganta doente do menino e ele adormece. Aí está a linda foto do nosso Julinho ali deitado, Clarencio aplicando o passe. E aí está, presente os nossos irmãos. Então, Antonina é levada até a sua casa, de volta da colônia. Acorda com uma sensação agradável de ter visto e abraçado o filho. Nós sabemos como isso tudo funciona. Isso já deve ter acontecido com todos nós, quando perdemos uma pessoa muito querida, pai, mãe, esposa, marido, e estamos naquele processo do luto e, repentinamente, acordamos melhor, acordamos mais resignados. E está claro que nós somos levados, muitas vezes, para matar as saudades desses entes queridos que se foram. Isso explicaria, né, que um sono físico pode gerar. Porque quando nós estamos dormindo, todos nós sabemos, vamos para a dimensão espiritual, enquanto o corpo está no seu processo de refazimento energético.
Mas vamos observar na casa de Antonina a figura de seu avô, desencarnado Leonardo Pires. Um personagem também importante nessa história, que, percebendo a presença de Clarencio, Hilário e André, pede ajuda, colocando-se como combatente da Guerra do Paraguai, confessando que, por ciúme de uma mulher, que é a própria Antonina, Lola, uma outra encarnação, envenenou Mário Silva, o enfermeiro, também um papel importantíssimo, como vamos ver no decorrer da nossa história, que era o enfermeiro da tropa. Interessante que ele, no processo encarnatório, ele continua sendo enfermeiro, seguindo as mesmas tendências que geralmente acontecem com nós. Aqueles que militam numa determinada área reencarnam para prosseguir nesta área específica. Encontra-se naquela casa porque sua neta Antonina é a única que se lembra dele nas preces. Clarencio aplica recursos magnéticos e Leonardo regride à época da guerra. Postura de um homem mais jovem, põe-se a chamar pela Lola, que é Antonina, que nós vamos ver mais à frente, e se casa com Mário. Nesse momento, interessante que se casa com Mário, que foi envenenado. Exatamente. Meu Deus, não tem como a gente fugir à lei. Não tem como. Deus quer que nós nos amemos. Passamos pelas intempéries da vida, sim, mas tudo tem uma razão de ser. A reencarnação, que é uma questão de justiça. Então a Lola, Antonina, surge em espírito na soleira da porta do quarto, também regredida no tempo, através da ação magnética espiritual. E reconhece Leonardo. Se apresenta como Lola. Ambos se olham, não mais como avô e neta, mas como amantes do passado. Vejam bem. A Lola, mergulhada na personalidade, Antonina, né? Pede perdão a Leonardo. E este, compreendendo o sofrimento pelo qual ela também passara, fruto do abandono no qual a deixara, igualmente a perdoa. E eu sempre pontuo, sublinho a questão do perdão. Eu não me esqueço das palavras queridas da doutora Nise da Silveira, espírito, psiquiatra lagoana, que ela diz claramente no seu livro Reconstruindo Emoções, que eu trabalhei aqui na Associação Espírita Fraternal, o livro inteiro. A gênese das doenças está na ausência do perdão e do auto-perdão. Eu fiquei refletindo bastante tempo sobre isto. E é uma verdade. Nós somos espíritos resistentes ao perdão porque nos sentimos perseguidos, ofendidos, julgados, criticados. E o nosso orgulho não nos permite perdoar. E trazemos isso de outras encarnações, lá do passado, de outras civilizações, como das leis de Moisés, naquela época, olho por olho, dente por dente, em que não se admitia o perdão. Foi Jesus que nos trouxe exatamente esse sentimento importantíssimo que está ligado ao amor, que é o perdão. E aqui uma observação, para efeito de estudo, a frase de Clarencio sobre o assunto. Vejamos. Encontram-se ambos em certo momento do pretérito. Um encontro provocado pela influência magnética espiritual. É indução. A mesma indução que fazemos aqui nos trabalhos de regressão de memória se faz no mundo espiritual. É a mesmíssima coisa. O que acontece? As memórias afloram quando a gente trabalha com a regressão e no mundo espiritual com mais facilidade, porque não tem a resistência do corpo. Então, as memórias, pelo desdobramento, elas afloram.
Então, são recursos utilizados pelos espíritos para tratamento das moléstias da alma. É um processo de autoconhecimento. O que é a regressão de memória, senão um trabalho de autoconhecimento e de autoaceitação? Então, esses centros de memória se reavivam e aqueles menos importantes empalidecem. Sensações do presente vão dar lugar aos do passado. Para quê? Para que haja o reajuste perante o futuro que nós almejamos. O fenômeno é momentâneo. Em breves minutos regressarão à consciência normal, já melhorados por este trabalho para a boa luta. Olha aqui, o nosso companheiro aí da Guerra do Paraguai, sob a influência de Clarencio, e Antonina aí, a Lola, presente, vocês podem reparar mais uma vez, o fio prateado, né? O perispirítico da nossa irmã. Bom, Leonardo toma a postura desafiadora e conclama Mário Silva ao encontro, alegando que durante todos esses anos este o atormentara sem descanso. Processo obsessivo. Passado alguns momentos, Mário Silva, antigo Esteves, penetra o aposento e, vendo Lola e Leonardo, fica estarrecido. E, sob o pranto da Lola, começam a se acusar mutuamente. E teriam se engalfinhado, não fosse o trabalho magnético positivo de Clarencio. Induziu que cada um voltasse ao seu devido lugar. A Lola para o corpo físico, como Antonina, que acordou apoquentada, estremunhada, mal-humorada após o terrível pesadelo, e Leonardo, em espírito semiconsciente elevado, para um local de reajuste. E Mário Silva Esteves volta a casa para retomar o corpo. Clarencio sugere acompanhar Mário Silva Esteves, né, até sua casa para observar o seu despertar e início do dia de trabalho. Aqui está as acusações, os dois irmãos encarnados, tanto ele, Mário Silva, quanto a nossa Lola aqui, Antonina, né? E as acusações veementes do nosso Leonardo aí, que depois vai reencarnar para todo o trabalho de reconstrução. Bom, diz aqui que o relógio desperta e Mário Silva, então, acorda, também mal-humorado, guardando a impressão de um mau sonho. Deixa cair um cartão, evidenciando aí que ele era enfermeiro, e hoje ele prossegue na mesma vocação. Aí ele vai lá tomar seu cafezinho com a sua mãe Minervina, e com aquela expressão carregada, ele diz que então teve um pesadelo, onde estava numa cela úmida e escura, um criminoso de mau aspecto, que é o Leonardo, ao lado da infortunada mulher em pranto. Sentia simpatia pela moça e aversão pelo réu, e teriam se agredido, não houvesse a presença de um delegado e dois soldados. E a Minervina, para espanto de Hilário e André, pergunta ao filho se o pesadelo não estaria ligado a Zulmira. Nós sabemos que também, isso no decurso da história nós vamos ver, a paixão que ele nutriu por Zulmira, segunda mulher de Amaro, e ele foi repelido, repudiado, rejeitado. E nós vamos ver que ele tenta se vingar quando vai cuidar de Júlio, portador de uma difteria, e deseja intimamente a morte do menino. Pois é, meus irmãos, como isso é real, né? Como isso é real em muitas situações que desconhecemos. Isso está realmente nos lendo os refolhos da alma, quando lá do passado fomos repelidos, assassinados, mortos, rejeitados,
e trazemos esta força como verdadeiros impulsos diante de uma realidade atual. Todos já devem ter passado aqueles pensamentos intrusos que não vamos atribuir às influências obsessivas espirituais somente, mas a nós mesmos, por conta de todos esses dramas que já vivemos, principalmente certas antipatias espirituais que nutrimos por determinados companheiros. E aí, então, a mãe faz, a Minervina, alusão a isto, e o filho nega, fica irritado e sai para o trabalho. Clarencio explica, então, que Mário foi noivo de Zulmira, a senhora obsidiada que conheceram, que o preterira por Amaro. A rejeição, né? Não sabemos lidar com a rejeição. Isso nos fere, nos conspurca, porque nós somos tão importantes, né? Olha o orgulho aí. Nós detestamos. É o grande medo que eu sempre cito, que é o medo da rejeição, de sermos desalojados, vamos assim dizer. Aí está a conversa dele com a mãe, tomando seu cafezinho fumegante. E então ele, após um dia de trabalho, volta para casa e dorme. E lembra-se da noite anterior às observações da mãe e começa a gritar pelo seu nome, dormindo, né? Amaro, que é atraído como um imã pelo chamado dele, Mário Silva, aparece ao reconhecê-lo. Para evitar um confronto, volta para casa, mas seguido por ele. Ao chegar ao portão, para no intuito de proteger seu lar. E Mário Silva o agride com palavras. E Amaro se desculpa, dizendo que não sabia do amor de Zulmira por ele, Mário. Pede que este o ajude, uma vez que após a morte de seu filho caçula Júlia, Zulmira encontrava-se doente, obsidiada por Odila. Silva, indiferente aos apelos de Amaro, duro, gélido, ameaça agredi-lo. Porém, este, Amaro, interessante, inicia uma oração pedindo socorro. E Clarencio o atende, fazendo-se visível e auxiliando magneticamente. Aqui está uma foto exemplificando isto. O dedo em riste de Mário, Amaro, os dois ligados ao corpo físico, emancipados, e Clarencio atuando. E aqui, Hilário e André Luiz. E aí, então, Mário Silva retoma, pelo influxo magnético, a personalidade de Esteves, do passado, né? Lembra o contato com Leonardo Pires, na noite anterior, e confessa que roubou Antonina Lola da sua companhia. Olhem só o grau de comprometimento. Porque ele estava com o coração ferido. Uma vez que a mulher que ele amava, e era sua esposa na época, a Lina Flores, que era Zulmira, que é a Zulmira hoje, o havia traído com Júlio, que era um companheiro de batalhão na Guerra do Paraguai. Contou que ele, Mário Silva, Esteves, né? Júlio e Armando eram amigos inseparáveis, melhor dizendo, e que os levou a conhecer a esposa. E a esposa, Lina Flores, hoje Zulmira, e certa feita ele encontra Zulmira nos braços de Júlio. Desesperado, pediu para ser transferido, para esquecer, foi para longe, com as tropas, ocasião que encontrou Antonina, Lola, e ferido moralmente, Lola, sabemos, né, mulher do nosso Leonardo Pires, por ódio, ele não teve escrúpulos em tirá-la de Leonardo. Soube que Júlio, algum tempo depois, encontrou Zulmira nos braços do outro companheiro Armando. Olha quantas dívidas, não é, meus irmãos? É o que essa história nos mostra, esse livro nos mostra.
que, não suportando o golpe, o que aconteceu? Júlio tomou veneno corrosivo. Acudido a tempo, não suportou os males, embebedou-se e suicidou-se, afogando-se. Quem será este personagem? Já sabemos, né? Aí está esse momento evidente dessa história, desse comprometimento. Diante das recordações de Mário Silva, Amaro, a um leve toque, regrediu à época citada da Guerra do Paraguai. E Mário Silva Esteves, reconhecendo nele a personalidade de Amaro, que era o Armando, quis também agredi-lo, acusando de dupla traição. Clarencio, mais uma vez, que trabalho que se dá ao mundo espiritual, meus irmãos. Eu fico impressionado com isso. Por isso que os espíritos afirmam que a gente do outro lado trabalha muito mais, para o bem, né? Quando a gente trabalha para o bem. E Clarencio, então, interveio, dizendo que, assim como ele, Mário Silva foi respeitado ao falar. Agora era a vez de Amaro. Armando confirma a grande amizade entre Mário Silva, Júlio e ele. E conta que quando Júlio e ele conheceram Zulmira, que era a Lina, esposa de Esteves, depois ele se vinga tirando a mulher do Leonardo Pires. Meu Deus, que dramaturgia, como eu afirmei, né? Então, ficaram os dois inexplicavelmente atraídos por ela. Devia ter realmente uma energia sedutora muito grande. Ele, Amaro, então, afastou-se, mas Júlio não. Até que um dia Esteves, né, que é o Mário Silva, encontrou juntos. E amargurado afastou-se, morrendo misteriosamente na cidade de Piraju. Amaro, então, Armando, procurou se distrair no trabalho, evitando frequentar o lar de Júlio, com medo da simpatia que Zulmira Lina lhe despertava. Porém, um dia, esta o procurou no quartel, dizendo não mais amar nem a Mário Silva e nem a Júlio, pedindo que Amaro ficasse com ela. Você vê a instabilidade emocional, né? E não resistindo, então Armando cedeu. Mas um dia Júlio os pegou juntos e, não suportando, envenenou-se com uma substância corrosiva, foi salvo, mas suicidou-se no rio. Então vejam realmente o grau de comprometimento de todos esses irmãos. E o livro nos traz a solução para tudo isto, que é exatamente a reencarnação. Aí estão os dois, né, emancipados do corpo, tanto o Amaro, foi Armando, quanto o Mário Esteves, né? Aliás, Mário Silva, né? Que foi Esteves, e o mentor Clarencio aqui, dando a sua contribuição. E Amaro, então, chocado com o suicídio de Júlio, não mais quis ver Zulmira, voltando após a guerra, para o Rio de Janeiro, onde mais tarde se casou. Interessante que, voltando certo dia, né, para casa, numa carruagem, acompanhado da atual esposa, os cavalos atropelaram quem? Uma mulher em plena rua. Ele foi acudi-la, enquanto a esposa rumava para casa. Amaro, então, reconheceu quem? A própria Zulmira, que era a Lina, né? Que reconheceu também Amaro Armando. Contou-lhe da imensa dor que sentira ao se ver abandonada e sozinha. Lei de causa e efeito. Falou da fome que passou, a tentativa de encontrá-la, e Zulmira, então, naquele momento, desencarna. Clarencio pede a Amaro, Armando, que continuasse recordando. Este, então, se lembrou que havia encontrado, após a própria morte nas zonas umbralinas purgatoriais, Zulmira, Alina, em extremo sofrimento. E Júlio, que havia hipotecado a ele sua palavra no sentido de auxiliá-los numa nova encarnação, como aconteceu. Como esposa e filho. Não tem como ser diferente.
nossos reajustes. Aliás, pedimos isto. Os espíritos, já numa mediana condição, nós estamos nos referindo aos espíritos trevosos, endurecidos, inabordáveis, mas já numa condição um pouco melhor, para sanar as suas dores, sofrimentos pela culpa, pedem avidamente que retornem, normalmente como marido, mulher, filhos, para que a lei de amor comece a se perpetrar. Aí está o momento que ela morre, desencarna, né? E o encontro de ambos. Bom, diante do relato de Amaro, Armando, Mário Silva pôs-se a gritar por Júlio a fim de também ele se manifestasse. Mas ele não podia. Irmã Blandina disse que ele ainda estava na fase infantil, sob sua guarda, doente e aflito. Diante das dificuldades que o menino atravessava no momento, não estava sendo possível ele atender ao chamado. Nem sempre se pode atender o chamado. Aí está Mário Silva aí pedindo, né, suplicando a presença de Júlio. Bom, quando percebeu que Júlio não poderia atender ao seu chamado, Mário Silva começa a chamar por Zulmira Lina, gritando seu nome, para que ela pudesse depor. Entrando na residência de Amaro, observam Zulmira, ainda sob a influência direta de Odila, mais abatida do que nunca, doente, processo obsessivo. Pois é, doenças e enfermidades não são só resgates dentro da lei de causa e efeito, mas são influenciações espirituais, sabendo da atuação dos espíritos na nossa organização física. Apesar disso, Mário reconhece a ex-noiva como Mário Silva, que foi Esteves, percebe que ela foi a Lina do passado. Mário Silva grita que foi traído 2 vezes. Clarencio explica que Zulmira esforça-se hoje para ressarcir suas dívidas como mulher, frente à maternidade e a Júlio, dando-lhe nova oportunidade de vida. E exatamente na continuidade do estudo, quem lê o livro sabe exatamente que ele reencarna e vem a desencarnar em tenra idade. E Amaro, atendendo também às próprias dívidas, empenha-se em amparar a ambos, facilitando-lhes o retorno ao equilíbrio. Clarencio diz também a Mário Silva que este deve fazer o mesmo, amparando Antonina, a Lola, para que ela possa dar nova oportunidade a Leonardo Pires. Vejam que tudo conspira para o retorno dessas almas, para o reajuste, a fim de que este, com a ajuda de ambos, possa reencarnar como seu filho. Mário, diante do exposto, longe de aproveitar os esclarecimentos do momento, parte em disparada rumo ao próprio corpo, acordando em péssimo estado físico, emocional, diante da sua imprevidência. Só consegue se harmonizar um pouco porque os irmãos André Luiz e Hilário o acompanham ministrando passes calmantes. Meus irmãos, nós vamos lá no finalzinho que eu reservei. Todos conhecem a história, são slides lindíssimos, maravilhosos, que cabiam para um seminário mais longo, mas nós temos o nosso tempo. Faltando alguns minutos, 5 minutos, mais um pouquinho, eu calculei aqui mais ou menos que nós pudéssemos chegar no slide 66 para nós fecharmos com chave de ouro. Fazia 3 dias que Júlio havia partido. Tinha desencarnado. E Zulmira estava cada vez mais fraca. Isso pela segunda vez.
A situação orgânica dela era preocupante. Além disso, intimamente havia regredido a situação mental quando da obsessão de Odila, devido ao fato de pensar que havia perdido seu filho por causa da desatenção com o menino de Amaro. Clarence, observando a situação, passou então a dar uma assistência magnética a Zulmira. Nesse momento chegam Mário, Antonina, que foram recebidos carinhosamente por Amaro e Evelina. Mário apresentou, já um tanto apaixonado por Antonina, como uma amiga ainda, passando a narrar em seguida a Amaro seu complexo de culpa pela morte do pequeno Júlio. Porque ele realmente desejou que Júlio desencarnasse. Teria feito o possível, Amaro sossegou, com palavras amigas, asseverando que o médico havia dito que o caso do menino era um caso extremamente grave, uma difteria sem esperança. Vindo do quarto de Zulmira, o médico, com expressão preocupada, diz a Amaro que sua esposa precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. Quem foi dar? Já num processo de renovação, Mário, que passou a compreender, e muito por influência de Antonina, quando ia no lar de Antonina, e lá fazia um culto do Evangelho, e aí foi feita a transfusão e Zulmira começou a melhorar. Não somente pelo sangue, sob aspecto físico, mas o que ia no sangue. O grande transportador dos pensamentos, das nossas emoções. Nós sabemos que o ectoplasma, ele transita pelo corpo, pelo sangue principalmente, pelo sistema nervoso também, porque aonde há sangue, há sistema nervoso. É o feixe vásculo nervoso que está em todo o nosso corpo. Então a Zulmira começou a melhorar por esse ato de carinho, de refazimento moral. Aí está o médico desenganando, dizendo que precisava Zulmira de uma transfusão. Zulmira melhora, amparada por Clarencio, André e Hilário, foi levada ao lar de bênção. Chegados à casa de Blandina, foram recebidas pela irmã Clara, papel importantíssimo na nossa história, Blandina e Odila. Zulmira foi imediatamente atraída para o leito de Júlio e fez menção de tomá-lo nos braços, desesperada. Quando a irmã Clara alertou para os cuidados que Júlio requeria. Recompondo-se, Zulmira percebeu a presença de Odila. Já não era mais a obsessora. Abraçou-se a ela, pedindo perdão pela displicência com que deixara que Júlio se afogasse. Olha que coisa linda isto, né? Quer dizer, o epílogo deste livro é maravilhoso. Então Odila aproximou-se, atraindo Zulmira e mostrando Júlio. Revelou-lhe que as duas haviam recebido a bênção de ter amparado como filho, verdadeiramente. Ela foi filho de Odila, e depois, numa outra encarnação, filho de Zulmira. O mesmo Júlio em duas oportunidades diferentes. E aí, então, diante disso, Zulmira modifica-se. Um doce alívio envolvia-lhe a alma. Aquele ciúme que sentira pelo filho do esposo se transforma num inexprimível amor. Enquanto via em Odila não mais a rival. Volta ao corpo, desperta, com a certeza de que em algum lugar havia visto aquele filho querido. Chamou por alguém, e Evelina e Antonina acorreram dedicadas, verificando as melhoras de Zulmira, já feliz, que mostrava traços de convalescença. Aí está a foto lindíssima do encontro com Júlio. Muito bonita a foto. Tempo depois, olha como os espíritos se reúnem, apoiado por Amaro e Zulmira, e ficaram grandes amigos. Mário casa-se com Antonina, uma cerimônia simples. E Evelina conheceu Lucas, o irmão de Antonina, nascendo entre os dois uma grande afinidade.
um mês após o casamento, Zulmira e Antonina foram levadas ao lar da bênção e lá, junto com a irmã Clara, comprometeram-se a serem novamente mães. Belíssima maternidade. Antonina receberia o espírito de quem? Leonardo Pires, seu avô, favorecendo assim a reconciliação do mesmo com Mário Silva, que foi envenenado, nós sabemos. Enquanto Zulmira acolheria novamente Júlio, que agora poderia sublimar o amor diante de Amaro. Ambas choraram emocionadas ante a bondade divina que permitia a todos os membros do grupo familiar a qual pertenciam a oportunidade de aprendizado redentor. Aí está o encontro das duas que se candidataram no mundo espiritual a serem mães. A missão da maternidade. Maternidade que nós sabemos de reaproximação. Bom, companheiros, eu creio que a nossa hora já nos alcança. O livro é maravilhoso, é realmente envolvente essa história, porque, de certa forma, a gente se coloca nela. Nossos débitos, nossas dificuldades, nossos atritos, nossos conflitos familiares, certos repúdios, certas antipatias, e nada como a reencarnação. Olha que final feliz aqui. Casamento de Lucas, né? Todos aqui presentes. E a nossa irmã Odila é presenteada como uma flor espiritual por Clarencio. Ela que era uma obsessora e tornou-se um espírito realmente renovado. Então, meus queridos irmãos, essa história belíssima, vocês exploraram com grande eficiência durante um ano todo, cada um falando sobre um determinado capítulo, e aqui eu estou apenas fazendo uma síntese, mas basicamente para nos mostrar as leis espirituais que nos regem. São elas. E assim, vamos dentro do nosso processo evolutivo, para uns mais demorado, para outros menos demorado, porque Deus nos concedeu, para mim, a maior concessão, que é a escolha, o livre-arbítrio. E muitas vezes, queridos irmãos, precisamos da dor, porque é ela que vai desanuviar, tirar aquela névoa densa promovida pelo orgulho. É o nosso caminho, vencermos-nos, ou seja, a nós mesmos. Claro que temos os fatores externos, ambientais, genéticos, espirituais, mas fundamentalmente somos nós que temos que trabalhar pelas nossas escolhas o caminho a ser seguido, que é único. A nossa destinação é um dia chegarmos onde o Cristo chegou. Muito obrigado pela oportunidade, pela confiança que todos vós depuseram para mim, para que eu pudesse registrar esse livro em poucas palavras. Graças a Deus. Nós que agradecemos, né, a você por tudo, por estar sempre conosco, sempre à nossa disposição. E fica a nossa gratidão aí para você, tá? Em nome do grupo, em nome de todos que acompanham o seu trabalho, a sua divulgação. Muito obrigado, meu. Chico, Eu Helena. queria, Fernando, apenas fazer uma observação, porque durante não, toda a palestra eu me senti perfumado. Que bom, né? Que ótimo. Ah, mas será que você entendeu? Quem é o homem do Entendi. perfume? Tá ali, ó, a carinha dele ali, ó. Ele está ali, quietinho ali. Chiquinho, Helena, a palavra está com você, Jane.
para fechar, Helena. Então, só agradecer e, mais uma vez, parabenizar o nosso irmão Zé Henrique. Eu estou dizendo, você pede alguém fazer a prece que eu estou caindo toda hora, Fernando. Tá bom. Eu vou pedir a Eugênia, então, para fazer, para encerrar. O perfumado. O perfumado. Eu creio que a mentora do nosso irmão aí deve ser a irmã Sheila, né? Meus irmãos e irmãs, vamos orar. Orar em agradecimento a esse estudo maravilhoso que foi realizado durante todo esse período por vários irmãos diferentes, de vários locais, e agradecer por esse resumo maravilhoso feito pelo nosso irmão José Henrique. Que cada um de nós possa obter dessa participação que tivemos todos aqueles esclarecimentos que pudessem ainda estar pendentes em nossa mente quanto a esses processos maravilhosos que os nossos planos encarnatórios envolvem e quanto a esse trabalho dedicadíssimo, profundo e de extrema compaixão que é realizado por aqueles que do outro lado da vida têm a responsabilidade e abraçam o trabalho de nos auxiliar a despertar daquele monte de escuridões que ainda existem em nosso espírito em processo de evolução. Assim, agradecidos, pedimos a permissão para dar término aos estudos desta noite, em gratidão ao nosso irmão José Henrique, dando graças a Deus e que assim seja. Que assim seja. Uma pequena observação, terminada a oração, séria, ao nosso irmão José Henrique, porque eu me senti durante toda a sua exposição no Jardim de Rosas. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Zé. Beijo, Obrigado, querido. Zé. Beijo, querida. Vá com Deus. Boa Apareça. noite, muito Tá Obrigada, obrigada. sumida, hein, boa noite. Janice? Boa noite a Obrigada, boa todos. noite.